Boa noite a todos. Casa cheia, do jeito que o Juarez gosta. Sempre que eu vejo a casa cheia assim, eu lembro dele. Não tem como não lembrar, né? Ele ficava igual um pintor de lixo aqui sentado aí. Era difícil até de colocar um freio, né? Vocês lembram, né? Quando era ele que fazia a explanação do Evangelho. Variavelmente, acho que era junto com você que era expositor depois, né? Nossa, sofri. Ficava sofrendo aqui e ele não parava, né? E ele sente muita saudade, ele fala sempre sobre isso. Como já foi colocado pelo Luiz Antônio, estudando esse livro aí, né? Que começou há poucas semanas, quarta semana hoje, e nos domínios da mediunidade, numa capa mais nova, o Luiz Antônio mostrou o meu velhinho aqui. Esse livro, nós já fizemos um estudo sobre esse livro há muito tempo atrás. Que ano, Elise? Você falou aí, mas eu já... 2009. 2009, né? Uma parte está aqui ainda com ele e outra parte não está mais, né? Somos 7 estudantes, né? Adriano, que está pela primeira vez, cada quarta-feira é um expositor diferente, um estudante diferente. A gente se classifica como estudante, na verdade é o que somos, não podemos nunca parar de estudar, principalmente mediunidade. Mediunidade é muito difícil, gente. A questão da mediunidade não é assim, você não aprende lendo um livro só, lendo o livro dos médios só uma vez. Você tem que ler e estudar. Em muitas casas espíritas você participa dos estudos, são estudos em grupo, né? Grupo fechado, cada dia, e são casas que tem muita gente, e os estudos são sistematizados por grupos. Aqui no SEAB, desde que eu comecei a frequentar, é dessa forma. É um estudo aberto, né? No mesmo momento da reunião, da reunião aberta de quarta-feira. Por isso que ele expôs, Adriano, sexta já é um outro estudo e sábado também. Sexta, o Livro dos Espíritos, está convidado também às 19 horas. Participativo, quer dizer, quem quiser participar. E no sábado, durante 3 sábados, são os estudantes estudam o Evangelho, participativo também, e um sábado ao mês, nós vamos falar mais tarde, é uma palestra de um tema livre, porque é véspera do atendimento médico espiritual, que acontece uma vez ao mês, um domingo ao mês. Então, as nossas atividades são assim, né? Nós normalmente trabalhamos com o pessoal da casa mesmo, os expositores, né? Os estudantes são das quartas-feiras, é o pessoal da casa. E quando acontece um sábado por mês, de vez em quando vem um convidado de uma casa de outro lugar, uma casa de fora, né? Então a gente está dando continuidade ao que já foi falado pelo Altair, que abriu o capítulo 1, né? O que foi falado na semana passada pelo Luciano, e hoje a gente vai falar ainda, mas não vamos fechar, porque quem vai fechar esse capítulo vai ser o Iresê na semana que vem. Nossa, mas é um capítulo que dividiu com 4 pessoas, com 4 semanas. É necessário, porque nós temos pouco tempo de exposição, normalmente nós temos só 40 minutos, então nós não podemos fazer um capítulo inteiro, né? Ficaria muito complicado, porque a gente tem que expor muito do livro. Vocês vão ver, vocês repararam, quem veio nas outras vezes, que os estudantes colocam o livro lá, prega o livro lá. Por quê? A linguagem de André Luiz é uma linguagem muito rebuscada. Ele falava difícil, e trouxe na íntegra, né, todas as suas ideias, e Chico Xavier colocou no papel, né, psicografou. E não só este, mas tantas outras obras, né? Porque estudando esse livro aqui, nós estamos estudando nos domínios da mediunidade. Porque ele vai, André Luiz aqui atrás está escrito, inclusive, ele vai estudar a mediunidade. André Luiz, ele precisa estudar a mediunidade, ele sai com seus companheiros para fazer um estudo em centro espírita. Qual o melhor lugar para estudar a mediunidade, né, gente? Centro espírita. Então, neste livro, André Luiz analisa os vários aspectos
da filtragem mediúnica, enaltecendo o esforço dos médios fiéis ao mandato espiritual recebido antes da reencarnação e adverte sobre os riscos do intercâmbio mal conduzido entre os dois mundos. Veja bem, ele cita intercâmbio. Quer dizer, o intercâmbio o que é? É a mediunidade, é a prática mediúnica, é o intercâmbio entre dois mundos. Quais os dois mundos? O mundo espiritual e o mundo material. É um assunto delicado. Vou baixar um pouquinho aqui. É um assunto delicado e ele coloca bem aqui também, diz que trata-se de um estudo técnico, né, de grande relevância, que revela como agem os espíritos nos intricados processos da comunicação com os encarnados, né, que nós recebemos aqui toda vez que nós iniciamos, né, praticamos a mediunidade, entramos na parte fechada do estudo, que é a prática mediúnica. É necessário que tenhamos muita disciplina, vai ser falado sobre isso, muito conhecimento, não é? Porque o assunto realmente sério. Retransmite conceituações de elevados mentores da espiritualidade contidas em exposições de temática filosófica, científica e evangélica, indispensáveis aos que dedicam aos estudos do assunto. Isso é, tudo que a gente vai começar a ver daqui para diante, né, nas próximas semanas, é indispensável aos que se dedicam ao estudo da mediunidade. Já foi falado no primeiro dia, né, na abertura, sobre raios, ondas, médios, mentes, e os capítulos que nós vamos estudar nos próximos meses, né, dentre esses que já iniciamos, que é o capítulo 1, estudando a mediunidade, como eu falei, o EZ vai fechar na semana que vem, nós estamos na terceira parte dele. O psicoscópio ficou para o Marco, muito legal. Da outra vez caiu para mim, adorei fazer. Equipagem mediúnica, ante o serviço, todo livro, gente. Assimilação de correntes mentais, psicofonia consciente, socorro espiritual, psicofonia sonambúlica, possessão, sonambulismo torturado, desdobramento em serviço, clarividência e clareaudiência, pensamento e mediunidade, em serviço espiritual, forças viciadas, mandato mediúnico e serviço de paz. É coisa pra caramba, né? Mas, nossa, um livrinho desse tamaninho, isso tudo, pois é. E vamos demorar, porque como vocês perceberam, o primeiro capítulo já está durando 4 semanas, né? Vamos para a 5ª semana no próximo estudo. Mas, como eu falei antes, é necessário, porque é um assunto que a gente tem que mastigar muito, né? Para depois engolir. E eles, como foi dito nas outras semanas, né? Nós temos uns personagens que vocês vão ouvir falar muito deles no decorrer dos estudos, né? A gente coloca como os principais, mas tem muitos outros personagens durante a história. O livro trata tanto com personagens desencarnados como encarnados também. Então, os principais a gente vai colocar aqui. O autor do livro, que é André Luiz, né, que foi médico quando encarnado. Aulus, assistente, né, um dos 12 ministros de Nosso Lar. Onde é Nosso Lar, né? Todos já sabem, colônia espiritual para onde André Luiz foi, depois de passar cerca de 8 anos no umbral. Então, lá nessa colônia espiritual, ele conheceu Aulus, conheceu Clarencio. Isso, né? Bem lembrado, gente, está tudo aqui. Para quem é o livro, a gente costuma dizer que é o livro obrigatório. Nós devemos, os espíritas, né? Todo mundo que começa no espiritismo, ou que já começou faz tempo e nunca leu, é um dos livros que a gente pode considerar indispensável. Né? Tudo aqui sobre o nosso lar, né?
muita gente deve ter assistido o filme, né? O filme foi muito bonito, né? Mas o livro definitivamente você acaba se mudando para lá. Enquanto você está lendo, você se transfere. Aliás, a leitura tem isso de bom, né? Se você lê não só com os olhos, você lê com o pensamento, você acaba se transferindo para o local, né? Passa a fazer parte daquele grupo de personagens do livro e por aí vai. Então, esse livro aí é muito interessante de ser lido para que se conheça toda essa história do nosso lar, da colônia espiritual do nosso lar. Então, esses vão acompanhar nessa trajetória de estudos que André Luiz vai fazer sobre a mediunidade, são companheiros dele. Hilário, colega de André Luiz do nosso lar, quando encarnado, diz que também foi médico, né? E Albério, o palestrante, que nas semanas anteriores já se falou sobre ele, né? Palestrante sobre mediunidade no Ministério das Comunicações na colônia Nosso Lar. Então, eles estão assistindo. Eu tomei até a liberdade de pegar a foto que o Luciano trouxe na semana passada, só para vocês, quem assistiu, quem estava aqui, vai lembrar o que ele falou sobre essa foto. O que ele falou sobre essa foto? Tem um detalhe ali, isso, do cordão de prata, né? Em alguns participantes da palestra. Vocês podem imaginar que aqui está acontecendo isso agora? Sim. Eu estou falando, está todo mundo acordado, não tem ninguém dormindo, mas ali não estão. Os que estão com cordãozinho de prata estão em desdobramento ou em emancipação da alma, não é? Então são encarnados que tiveram essa oportunidade, né, de estar assistindo uma palestra, diga-se de passagem, edificante, porque ele fala sobre a mente, sobre o psiquismo, sobre coisas que são muito interessantes para que nós saibamos do que é que o nosso pensamento é capaz. E ele ensina nessa palestra o cuidado que o médium tem que ter com seus pensamentos, né? Principalmente nas reuniões mediúnicas. É aí que ele entra na questão principal do assunto. Como nós colocamos antes, é necessário que a gente coloque as coisas que estão contidas no livro para que se passe a entender, porque não é um livro de muito fácil compreensão, gente. Tá bom? Então, quem quiser adquirir para ir acompanhando em casa, quem já leu, releia. Então, ele diz assim: nossa mente é desarte, um núcleo de forças inteligentes gerando plasma sutil que exterioriza-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios. A mente, a gente pode considerar que ela é poderosa, a gente sabe disso. Mas nós ainda não aprendemos como estudar a nossa mente, propriamente falando, na íntegra. Porque ainda somos, às vezes, um pouco escravos dela, né? Suscetíveis a pensamentos que, muitas das vezes, não policiamos. Não é? Então, ela tem um poder sobre nós, que nós ainda não conseguimos conhecer, e aí pulamos muita coisa que seria necessário. Nós temos um pouco mais de aprofundamento e não conseguimos ainda. Nós temos ainda limites, vamos colocar dessa forma, né? Desculpa, eu não estou falando, é interessante nós também colocarmos o seguinte: sobre a questão do estudo da mente, não, nós utilizamos no máximo 5% da mente. 5%. 95% da nossa mente subconsciente, e é ele que nos governa. Então, quando nós desenvolvemos a ocupação de imergirmos nós mesmos através do quê? Da prece, da respiração, da meditação, nós conseguimos alterar esses padrões negativos, a gente chama de limitantes, que faz com que a gente não avance e acabe sabotando a nossa proposta. Invariavelmente sabotamos as nossas próprias propostas, porque ela é responsável, inteiramente responsável por nossas ações, nossos posicionamentos, nossos atos, né? De uma certa forma. Então, muitas das vezes, muita gente pensa, né, que pode pensar à vontade,
Eu sou o dono dos meus pensamentos, eu posso pensar o que eu quiser que ninguém está ouvindo. É engano, né, gente? Aí é que a gente, quando a gente começa a estudar o Espiritismo e ler um assunto como esse, a gente verifica que não é bem assim, né? A gente pensa que não que está sozinho, mas eu estou sozinho. Ninguém está sozinho, o Espiritismo fala muito sobre isso, não estamos sós e nossos pensamentos estão eternamente sendo vigiados, sendo ouvidos pelos Espíritos. Então não pensem que o pensamento é só seu, o pensamento é só meu, não, eu posso pensar o que eu quiser, posso pensar besteira, o que eu quiser que ninguém vai ouvir. Não, o pensamento abre portas, né, influencia e não só a nós, mas influencia as companhias que nos querem influenciar. Então, a ideia de um ser organizado por nós, a ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Como ele falou, do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. Exatamente como o Luciano colocou ainda há pouco. Aí tem uma moça ali com a cabeça dentro da gaiola saindo um monte de borboleta, né? Não estava muito visível. Bom, segundo, o orientador continua a palestra e André Luiz e seus amigos prestando atenção, né? Lá no Ministério. Segundo, é fácil de concluir, todos os seres vivos respiram na onda do psiquismo dinâmico que lhes é peculiar dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria. Né? São as nossas, ele fala sobre as nossas frequências, nossas próprias frequências. Nós temos as nossas particularidades, nossa frequência vai depender do que pensamos, tudo vai depender do que pensamos. Porque o que acontece com o nosso corpo, exatamente o que acontece com o nosso corpo, ele vem primeiramente da nossa mente. As doenças principalmente. Mas toda doença do corpo é produzida pela mente? Não, nós temos as doenças kármicas, não vamos esquecer disso. Muitas das vezes temos a necessidade de trazermos de outras encarnações provas, né, expiações em forma de doenças que nós chamamos de doenças kármicas. Mas muitas das vezes o que produzimos para o nosso corpo em forma de doenças vem da nossa própria mente. Então, mente sã, corpo são, não é assim a frase? Então, dependendo do que nós vamos pensar, é o que nós vamos edificar para esse organismo, né? Para esse corpo que nos foi cedido, nos foi emprestado para que fizéssemos melhor uso dele. Nós falamos numa ocasião passada sobre a borderline. Quem estava aqui entendeu. Basicamente, uma doença kármica. Nós falamos sobre a questão da vivência de uma pessoa borderline, o meio, a influência do meio, a criação e tudo mais, mas o Espiritismo sempre nos leva a crer que esses tipos de síndrome, essas doenças, invariavelmente são doenças kármicas, né? Então, normalmente não é a mente do borderline que está fabricando aqueles impulsos que ele tem, aquelas ações que ele tem que acabam trazendo aqueles problemas para ele mesmo e para quem está perto, né? Para quem assistiu sabe bem do que a gente está falando. Esse psiquismo independe de centros nervosos, uma vez que, fluindo da mente, é ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesmo. No caso, o que a gente acabou de falar, o pensamento é que organiza ou desorganiza o nosso organismo. Então, uma mente organizada, organismo organizado. A gente costuma comentar sempre que em mediunidade a gente tem que vigiar muito o que a gente come. Né? É falado sempre sobre o que o médium deve ou não deve comer nos dias das sessões.
No dia do atendimento médico espiritual, só o médico, gente, por que no dia do atendimento médico espiritual é servida uma sopa? Para evitar que os pacientes saiam daqui e comam bobagem, cachorro-quente, hambúrguer, aquelas coisas. Aí vem aquele organismo todo desorganizado, bagunçado por efeito daquele salgadinho encharcado de óleo, né? Ou bebida alcoólica, né? Vai desorganizar o organismo e vai dificultar o atendimento do paciente, assim como vai dificultar o trabalho mediúnico, porque ele desorganizou o organismo dele através do que ele comeu. Então, nós temos um corpo de carne e osso, com as necessidades que a gente tem de alimentar, de se alimentar. Tomamos remédios quando precisa, né? Mas, dependendo do que a gente pensa, dependendo da vontade do pensamento que a gente coloque para nós vamos prejudicar muitas coisas no nosso dia a dia. Então, cada dia que a gente vive, no nosso dia a dia, a mente é 100% responsável por ele. Então, temos que pensar, desde quando nós acordamos, minha mente está sendo responsável pelo meu acordar, pelo meu trabalhar, pelo meu estudar, pelo meu me alimentar, pelo meu comunicar. Né? Lançamos, até mesmo quando estamos desorganizados, quando o nosso organismo está desorganizado devido a uma mente desorganizada, lançamos às vezes, através das nossas energias que ficam densas, lançamos até problemas para quem se encontra entre nós, principalmente no trabalho mediúnico. A mesa precisa estar estruturada. A gente fala a mesa, no caso, o corpo mediúnico precisa estar estruturado. Tem muitos centros espíritas que exigem, né, muito tempo de estudo, curso de médiuns para ocupar uma cadeira numa mesa mediúnica, curso de médium. Tem que cumprir um período, 3 anos, 4 anos, 5 anos, para depois ser convidado a participar da prática mediúnica. O que a gente está aqui aprendendo é teoria. Na prática, a coisa vai bem mais longe. Então, dependendo de cada direção, de cada centro espírita, é necessário, né, colocado para dentro dessas casas a necessidade de um estudo mais demorado. Né? Aqui é um pouquinho mais, um pouquinho diferente, vamos colocar assim. Né? Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. Aí ele continua com a palestra, gente. Procederam acertadamente aqueles que compararam nosso mundo mental a um espelho. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Né? Ele está comparando a mente com o que reflete no espelho, o que refletimos no espelho, o que refletimos em nós e o que refletimos para quem está próximo de nós, para quem está junto de nós. E como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima. Né? Bacana essa fala. Aí ele começa aqui a falar sobre o Hottentot. Ele faz uma comparação entre comunicações do mundo espiritual com o mundo material. Ele coloca o Hottentot, né, define aqui a denominação atribuída pelos holandeses a um povo pastor e nômade do sudoeste da África. Um povo bem primitivo, né? O Hottentot desencarnado, quer dizer, um espírito de um Hottentot, que foi o Hottentot na última encarnação. Comunicando-se com um sábio terrestre, ainda jungido ao envoltório físico, não lhe poderá oferecer notícias outras, além dos assuntos triviais em que se lhe desdobraram o mundo, as existências primitivas. E se ele era um pastor, né, de ovelhas, por exemplo, ele vai falar o que para esse sábio? Esse espírito vai falar sobre o que para esse sábio?
sobre ovelhas. E o sábio, se fosse o contrário, né? O sábio sem o indumento carnal, isso é, o sábio desencarnado, ele altera as posições. Entrando em relação com o Hotentote, ainda colado ao seu habitat africano, não conseguirá facultar-lhe cooperação imediata, senão no trabalho embrionário em que se lhe entravam os interesses mentais, como sejam o auxílio a um rebanho bovino ou a cura de males do corpo denso. Ele vai passar a sabedoria dele, né, em espírito de sábio, que foi quando encarnado, vai passar para o Hotentote, mas não quer dizer que o Hotentote vai conseguir assimilar todos aqueles ensinamentos que ele vai passar. Então são pensamentos diferentes, é disso que ele está falando. É como se um tivesse uma cabeça tivesse várias engrenagens, uma mente, nós estamos falando de mente, tivesse dezenas de engrenagens e a outra tivesse apenas uma ou duas, né? Então, a questão que a gente até coloca sobre as comunicações que Chico Xavier recebeu dos espíritos para psicografar grandiosas obras como ele psicografou. Houve uma sintonia. Aí você, poxa, mas uma pessoinha tão humilde lá de Uberaba, né? Pobrezinho, lá na dele, logo ele receber informações valiosíssimas, né? Que nos são assim de grande importância para nossos estudos do Espiritismo, e o Chico caiu para ele, foi o sorte. Por quê? Né? Porque o Chico estava preparado, a mente dele estava preparada para essas informações. E através dele, tudo isso foi possível, inclusive essa obra de André Luiz. Né? É da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato. Eu não li em cima. Por isso mesmo, o Hotentote não se sentiria feliz na companhia do sábio, e o sábio, a seu turno, não se demoraria com o Hotentote, por falta desse alinhamento entre quase imponderável que podemos chamar de vibrações compensadas. Isto é, eu li lá no início, né, nos capítulos, nós vamos estudar isso lá na frente. Vibrações compensadas, não sei se vocês lembram, na relação de capítulos. As vibrações de Chico e de Emmanuel e do André Luiz e outros espíritos eram 100% compensadas, por isso foi possível todo esse esclarecimento que veio para nós como complemento da codificação. Né? Graças a Deus, a codificação não se resumiu apenas nos livros que Kardec deixou. Deus, em sua infinita sabedoria, né, faz tudo certinho, deu sequência através de médios como Chico, por exemplo, né? um deles. Né? É da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, compreendendo-nos, perguntam conosco valores mentais de qualidades idênticas aos nossos, assim como as árvores oferecem maior coeficiente de produção se colocadas entre companheiras da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios germinativos. Vocês já viram uma plantação de eucalipto? Aquilo tudo igualzinho? Nasce alguma coisa embaixo? Só nasce eucalipto. Essa vibração compensada de uma árvore, de um eucalipto para o outro, só permite que só se crie eucalipto naquele terreno. A gente, quando viaja, quem pega a estrada em direção a Miguel Pereira e Partido Alferes, vê várias plantações de eucalipto. Não tem nada embaixo, nem capim. Né? Então, tudo isso que ele está explanando nessa palestra é uma lei divina, é da natureza humana, né? É da nossa natureza que tudo seja desta forma. Então, ele faz essa comparação também com as árvores, inclusive uma bela comparação, né?
Em mediunidade, portanto, não podemos olvidar o problema da sintonia, quer dizer, ele fala tudo isso para chegar na questão da sintonia, que é primordial em mediunidade, isso é, quando nós vamos entrar em contato, estamos entrando em contato com o mundo espiritual e fazendo esse intercâmbio de lá para cá, né, a sintonia é primordial. Então ele entra nessa parte da mediunidade e fala isso: atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. Isso acontece como? Através do pensamento, não é? Ele teve que falar sobre a mente, sobre o pensamento primeiro, para depois chegar nesse ponto aí. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós das esferas mais altas por meio dos gênios da sabedoria e do amor que supervisionam nossas existências. Esse gênio da sabedoria que ele coloca é quando nós nos colocamos em sintonia com espíritos, com bons espíritos, que só tem coisas boas para informar para a gente, para trazer para os gênios da sabedoria que ele coloca. Aqui a gente tem que lembrar exatamente do que é necessário a cada um de nós, que é a reforma íntima. Através dela, nós teremos certamente êxito na nossa trajetória, na nossa evolução, né? Então, o pensamento incorporando os tesouros morais e culturais. Aí ele entra, sempre entrando na questão da mente, na questão do pensamento em si. Procederam acertadamente aqueles que compararam o nosso mundo mental a um espelho. Ele volta para o espelho, né? Como ele falou anteriormente. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. É exatamente assim, né, gente? Exatamente assim. Nós olhamos, edificamos, né? Somos o que edificamos em nós. Quer dizer, nós olhamos para o espelho e vemos nós mesmos, mas invariavelmente, se você vira o espelho para o contrário, você pode refletir. Se você faz algum lance com o espelho, você pode refletir a sua imagem para outras pessoas. As pessoas vão ver a sua imagem refletida no espelho, ao passo que se você colocar ele meio de ladinho assim, você também está vendo. Então ele faz essa comparação. E como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima. Claridade, né? Aí a gente fala em claridade, a gente lembra de luz, que somos luz, não podemos esquecer disso, somos seres iluminados, né? É só através, como falei antes, da nossa reforma íntima, da claridade e da beleza, é que vamos edificar essa luz e fazer brilhar essa luz que cada um de nós carrega. Muita gente nem sabe que carrega muita luz, mas somos luz, né? E aí a gente encerra bem em tempo de abrir aí o convite. O Marco preparou rapidinho, no final da tarde ele fez o cartaz, o convite, né? Ah, tá longe? Não, não tá, falta menos de um mês, né, gente? Quando a gente pisca, já chegou julho, nós estamos na última semana de junho, aí ele já tá, hoje não pôde vir, mas já fez o convite para todos nós para participarmos, assistirmos o trabalho dele. Quem quer um milagre, né? Aí complementando a responsabilidade de se entender a fé, né? E nas próximas semanas a gente vai continuar divulgando esse cartaz. Não percam na semana que vem o fechamento do capítulo com o Irezê, a conclusão desse capítulo, praticamente a mesma coisa, a palestra continua, né? Com o André Luiz assistindo e seus amigos. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos. Vamos